E aí pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, galera, eu queria apresentar para vocês esse livro aqui do Oscar Gabriel Filho sobre inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Eu sempre faço vídeo aleatório, mas eu vou me dedicar a fazer uma série no meu canal, né? E essa série vai ser baseada naquilo que a gente já tinha feito naquele vídeo no qual eu apresentei para vocês sobre essa plataforma de aprendizado da IBM, a IBM Skill Build, né? Nele a gente viu esses cursos que compõem a essa formação em inteligência artificial. Eu até tinha iniciado no vídeo, né, com vocês. E no final, pessoal, ainda a gente vai poder ganhar e ter essa credencial, tá certo? Mas assim, galera, a própria IBM, né, tem a IA deles, o modelo deles, que é o IBM Watson, né? E tem outros aí também, né? Geralmente a gente sempre fala a questão de que, por exemplo, aqueles data centers de IA, né? Eles consomem muitos recursos naturais, né? Por exemplo, questão de eletricidade, né? Energia, muita energia e também muita água, né? Recursos hídricos, recursos energéticos e hídricos. Mas também tem uma coisa que a IA come bastante e precisa disso para ela crescer, para ela se alimentar, que são os dados, tá? Mas não é dado bruto, simplesmente, né? Na minha formação em ciências de dados com foco em inteligência artificial aplicada, a gente aprendeu muita coisa relacionada à extração de dados, desde a coleta, passando pela limpeza dos dados, a normalização desses dados, tudo isso para a gente ter dados com qualidade para que a gente possa treinar os nossos modelos, né? Então nesse livro, o Oscar Gabriel Filho, ele vai falar sobre esses fundamentos que são muito importantes e esses passos teóricos, né, que envolvem a inteligência artificial. E quando eu falo teórico, é num conceito científico, pessoal, certo? Da palavra. Então, teoria está num conceito científico, está relacionado a muita pesquisa correlacionada. Então, no livro dele, eu queria abordar para vocês, vai estar gratuito aí na internet, pessoal. É só vocês colocar aí. Vocês podem colocar inteligência artificial aprendizado de máquina. E aqui vocês colocam a Blush, ó, que é a editora. Se vocês não deparar com esse PDF, vocês podem baixar aí. É muito bom. E bem rápido de ler, né? Claro, se vocês gostarem que eu, vocês vão ler várias vezes, né? Mas aqui, ó, tem os fundamentos, tá certo? Onde ele vai abordar ali desde o início ali. É muito importante a gente entender isso. A primeira conferência de inteligência artificial aconteceu em 1965. Né? Reuniu ali muitos pesquisadores, né? Dentre esses pesquisadores, matemáticos, engenheiros, até mesmo psicólogos. E foi patrocinado ali pela Fundação Rockefeller. Que ele vai abordar sobre a simbólica. Mas eu queria trazer esse vídeo aqui para vocês, pessoal. Que ele faz uma relação de três áreas, né? Três vertentes de estudos relacionados à inteligência artificial. E deixa eu só encontrar aqui, galerinha, não ficar muito tempo. Então a gente vai ler muito desse livro aqui, tá certo? Que ele é muito bom pra gente ir direcionando nosso aprendizado. Mas a gente vai focar nessa formação aqui, tá certo? Então eu vou fazer junto com vocês, né? Eu já fiz o primeiro vídeo, eu vou continuar a fazer.
São vários cursos, se não me engano 5 ou 6 cursos que envolvem essa formação até a gente chegar na conclusão e ganhar aí o certificado. Na verdade, a credencial, né? E aí já vou deixar aqui o convite para vocês fazerem comigo, tá certo? Me acompanhar aqui no canal e a gente vai fazer junto. E vai evoluir junto, com certeza. E falando sobre vertentes de estudo, pessoal. Vamos ver aqui. Abordagens. Olha aqui, ó. Então vai abordar arquiteturas avançadas, né? Como RNA, IA evolucionista, aprendizagem de máquina, ó. Ele deixou aqui uma porção bem grande. Existe aí 2 frameworks grandes no mercado, né? Que os desenvolvedores estão utilizando. Um é o PyTorch, né? E o outro é o TensorFlow. Eu uso o TensorFlow, né? Eu ainda não experimentei de fato o PyTorch, né? PyTorch, não sei como você vai pronunciar. Mas o TensorFlow faz a gente criar os primeiros neurônios artificiais e construir nossas primeiras redes ali. Eu achei super interessante e muito bom para iniciantes. Claro que depois, dependendo do que a gente vai fazer, né? Mas no início a gente tem que começar com o básico, né? Então a gente vai trabalhar com regressão linear ou algum tipo de classificação. É muito bom. E tem módulos mais avançados, pessoal. Tem técnicas mais avançadas que a gente pode utilizar ali no TensorFlow. O PyTorch, né, é mantido pela Meta e o TensorFlow é mantido pela Google. E aqui ele vai abordar muita coisa boa, muita coisa importante. É fundamento, pessoal. É fundamento. E aqui pra gente definir, ó, ele vai trazer essa definição de IA, né? Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Ainda não há o consenso do que é IA, pois existem várias definições que de uma certa forma definem essa área do conhecimento, as quais são aceitas seja por um grupo ou por outro de especialistas e de cientistas estudiosos do assunto. Dentre as definições existentes na literatura, destacamos as seguintes: ciência multidisciplinar, que tem como objetivo de promover às máquinas a capacidade de executar tarefas que exigem a concorrência de alguma habilidade ou característica do ser humano, como inteligência, criatividade, atenção, perseverança, etc. No campo da psicologia, a inteligência é caracterizada pela manifestação de uma ou mais das seguintes qualidades: aprendizagem, adaptação e a capacidade de resolver problemas. E aqui traz pra gente essa divisão aqui, né, pra gente compreender melhor e como que tá essa fusão de ser humano e máquina, né? Isso é uma coisa que envolve aí a cibernética, pessoal. Ele vai também abordar sobre a questão da cibernética e vai abordar um pouco ali também. Inclusive, eu recomendo para vocês um vídeo muito top sobre inteligência artificial do canal Infinitamente, tá certo? 2 camaradinhas lá, muito top os vídeos deles. Eles têm poucos vídeos no canal, mas são muito bem feitos, galera. E num desses vídeos eles vão apresentar sobre a inteligência artificial, eles vão abordar também sobre a computação universal ou o computador universal. É um conceito muito importante para a gente entender. Mas assim, pessoal, nessa relação de ser humano e máquina, traz aí, né? Por exemplo, o ser humano ele tem a inteligência, criatividade, emoção, atenção. Já a máquina tem precisão, rapidez e memória. Então, inteligência artificial, por isso que ele colocou ali em amarelo, você vai ver ali, ó, é essa junção, né?
Então, onde a gente já tem o poder computacional, de processamento, de memória, de velocidade da máquina, e agora a gente incrementa a inteligência, a criatividade, né? Chegando até essa parada da emoção. Inclusive a AWS, eles têm vários modelos de LLM e outros, né? Plataformas de desenvolvimento de inteligência artificial, né? Como a própria Google também tem, né? Ali no Google Plataforma, GCP, eu uso no Horus AI, né? Acho que vocês já viram alguns vídeos meus falando sobre o Horus AI, no qual eu uso o Vertex AI, né? É uma plataforma para a gente trabalhar com desenvolvimento, treinamento. É muito importante essa parte do treinamento, né? Então existe ali essa outra tríade também, que é o treinamento, o teste e aí a validação, para a gente poder enviar para produção o nosso sistema, o nosso modelo, né? Então ele vai dizer, pessoal, a inteligência artificial tem o objetivo de prover as máquinas, as quais são possuidoras de precisão, rapidez de processamento e grande capacidade de armazenamento de dados, memória, com algumas habilidades próprias do ser humano: inteligência, criatividade, emoção, atenção, entre outros, com a finalidade de encontrar soluções para problemas que seriam difíceis ou até mesmo impossíveis de serem resolvidos pelos seres humanos. A seguir são apresentadas algumas definições que sintetizam o que é IA. Quais sejam: IA é o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que no momento as pessoas fazem melhor. Isso aí vem de 1994, do Rick e Knight, né? Um dos objetivos principais da IA é encontrar modelos computacionais para os processos humanos inteligentes. Aí vem de Keller, 1991. Um trabalho sobre o estado da arte foi publicado por Miller et al. Em 1978. E é importante você ler o que ele vai dizer aqui, pessoal. Então preste atenção. Em 1978 foi publicado, né, esse trabalho sobre o estado da arte, intitulado State of the Art Report, Fundação Sloan, em Nova York, Estados Unidos, com o objetivo principal de descobrir as habilidades representacionais e computacionais da mente e sua representação estrutural e funcional no cérebro. Olha a parada, mano. 1978, galera. Uma importante contribuição desse relatório foi o estabelecimento das inter-relações entre os campos do conhecimento relacionados à IA, que a gente vai ver na figura 1.2, que ficou conhecido como o hexágono cognitivo. Grava esse nome aí, hexágono cognitivo. E essa paradinha aqui, ó. Então no hexágono cognitivo, né, que foi extraído desses padrões, né, dessa representação estrutural e funcional do cérebro, que traz essa representação computacional da mente, né, pensando a mente como um sistema computacional. Então tem essas esferas aqui, começando ali no topo a filosofia, aí você tem psicologia, linguística, inteligência artificial, antropologia e neurociência. São esses 6 pilares aí, né? No qual ele vai dizer aqui, ó, que onde está mais grifado aqui, existe um vínculo interdisciplinar forte. E onde está grifadinho aqui, pontilhado, existe um vínculo interdisciplinar fraco. Então há um vínculo muito forte entre filosofia, linguística, psicologia, inteligência artificial, antropologia. E há um vínculo interdisciplinar mais fraco entre inteligência artificial, antropologia, filosofia e neurociência.
esse hexágono cognitivo, ele vem justamente ali do Miller, né, de 1978, pessoal. A IA, antes de tudo, é considerada uma ciência cognitiva, pois está fundamentada sobre a crença de que é legítimo, na verdade necessário, postular a existência de um nível de conhecimento separado que pode ser chamado de representação. Esse nível utiliza entidades representacionais como símbolos e suas operações materiais, normalmente encontradas entre um estímulo, entrada em inglês input, e ele vai comparar que os estímulos, né, nos quais vai ter aquela questão, falando de neurociência, né, dos neurotransmissores, esse estímulo é na verdade um input, e a resposta a esse estímulo é na verdade um output, uma saída. Então percebe essa representação computacional da mente, né? Que de fato é essa estrutura aí que a gente viu do hexágono cognitivo. Além disso, ele também investiga as diversas possibilidades de combinar, comparar ou transformar as representações umas nas outras, que são seus processos. O nível de representação é necessário para explicar a variedade do comportamento, da ação e do pensamento humano. Mais adiante, será visto que as abordagens ou as maneiras existentes de estudar a IA distinguem-se umas das outras, exatamente pela técnica que cada uma delas utiliza no nível de representação, assim como as operações válidas que podem ser realizadas sobre esta representação. Finalmente, não poderia deixar de registrar que a IA é uma ciência fortemente orientada a dados, data-driven, tanto no seu aspecto qualitativo, principalmente no que diz respeito à representatividade do espaço amostral, falando da estatística, né? Quanto ao seu aspecto quantitativo, devido a seus valores estarem normalmente corrompidos por ruídos introduzidos durante a coleta de dados. Foi o que eu falei anteriormente, não foi? Então não é meramente dado bruto, precisa o dado passar, e aí entra a metodologia CRISP-DM, né? E tem que passar por essa limpeza dos dados, né? Realizado pelos processos de medição e aquisição de dados. Aí vai falar como surgiu a IA, eu não quero abordar sobre isso, mas eu queria, para finalizar aqui esse pequeno vídeo, pessoal, e já deixar vocês aí acionados, né, para a série que a gente vai fazer sobre inteligência artificial. E quem fizer comigo junto, a gente vai ter essa formação, vamos ter essa credencial e a gente vai aprender muito. E vamos criar nossos modelos, né? Eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal, a falar sobre alguns algoritmos, né, que está embutido ali. Inclusive, quando eu falo de framework, né, existe já muitos algoritmos que é chamado de algoritmos genéricos, né? Por exemplo, para realizar uma regressão linear, você não vai criar o algoritmo para regressão linear do zero. Já existe o algoritmo, você vai aplicá-lo, né? E o TensorFlow é uma biblioteca, né? Você vai chamar ela no Python usando o TensorFlow. Basicamente isso, pessoal. Você não vai criar um algoritmo do zero, né? Conceitos importantes aqui, ó, overfit, né, sobre ajuste, e underfit, sobre ajuste. Mas eu queria falar para vocês, pessoal, que, ó, aprendizado de máquina, né? Então, na área de aprendizado de máquina, a gente vai ter lá, né, aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. Depois do aprendizado não supervisionado, vai culminar em que a gente vai entrar no que é chamado de Deep Learning, né, ou aprendizado profundo. Mas falando aqui sobre aprendizado de máquina, Machine Learning, ML, é a área de inteligência artificial em que se atribui à máquina a capacidade de aprender por intermédio dos dados, ou seja, da experiência, sem a necessidade de detalhar as relações fenomenológicas existentes no problema a ser resolvido, utilizando-se para isto apenas métodos clássicos de modelagem experimental. Por exemplo,
recozimento simulado e ou de inteligência artificial, sendo que estes últimos são inspirados em alguma funcionalidade do corpo humano. Olha isso, pessoal. E é muito importante também a gente entender isso. Quando a gente fala também de aprendizagem de máquina, né, a gente vai estar falando de neurônio artificial, né, a gente vai estar falando de Perceptron, né. Vou mostrar para vocês. Eu tenho as imagens no computador, eu gosto de mostrar para vocês. Então, vamos finalizar aqui esse blocozinho aqui, ó. Então, muitas dessas funcionalidades, algoritmos, do modo que a gente trabalha com inteligência artificial, é inspirado no funcionamento do corpo humano e é inspirado no cérebro, vocês vão ver também aqui. Por exemplo, o cérebro humano, ou no comportamento característico de um grupo de animais, por exemplo, a colônia de formigas. Foi o que eu falei hoje também, né? Eu fiz um corte, acho que a galera entendeu no meu Instagram lá, Lucas_CX, né? Eu falei da questão das formigas, que elas estavam obedecendo um algoritmo. Ou o voo das aves, a ML é empregada para resolver problemas de predição, como regressão e reconhecimento de padrões, de modo a obter o valor de uma variável de saída, com base em modelos matemáticos que mapeiam as entradas nas saídas, de acordo com uma relação de causa e efeito bem definida entre elas. Então, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, antes de finalizar esse vídeo aqui, vou abrir aqui para vocês. Então a gente tem aqui, ó, nessa imagem, vocês estão vendo aí, é um... Ih, me perdi na imagem, tá aqui. Calma, tá aqui. Então, galera, essa imagem aí, ó, vou colocar aqui um lado do outro para vocês verem melhor. Essa aqui é um precepto, pessoal, vou abrir aqui melhor para vocês verem. Essa imagem aqui, ó, é a imagem, aqui, ó. Aqui a gente vai ter as entradas, né? Tudo isso aqui é relação matemática, pessoal. O precepto em si, né? São é uma agora fugindo na cabeça. Mas totalmente relacionado à matemática, entendeu? Por isso que no começo eu falei para vocês, em 1965, né? Muitos matemáticos estavam presentes, né? Então, para criar esse primeiro neurônio aqui artificial, ó, que é o precepto, né? Chamado, se pode chamar assim. Aqui você tem uma representação dele aqui, ó, na questão da IA. Você tem essas variáveis aqui, x1, 2, xn, como sendo os inputs. E ali a gente tem ali no eixo y a saída, né? O output. E aqui no meio, onde você tem esse círculozinho aqui, a gente vai ter a sinapse, né? Ou seja, aqui embaixo a gente já tem a ideia de uma rede neural artificial. Só que o mais legal disso, pessoal, é que é inspirado no neurônio que está dentro do cérebro humano. Então, só pra vocês terem noção, pessoal, como é foda essa parada, a gente vai ficar encantado com isso, só de ver que os caras criaram isso. Existe o neurônio artificial, existe redes artificiais, existe pensamento artificial. Isso foi criado já. Hoje já é aplicado, né? Carros autônomos, por aí vai. Mas isso foi inspirado no neurônio biológico, no neurônio orgânico, aquele que está dentro do nosso cérebro. Só para vocês terem noção, pessoal, ele vai falar também aqui, viu? No livro, em que os neurônios vão se juntando, né? As sinapses, né? Vão fazendo essas conexões, né? Eles têm terminais, ó. Essas pontinhas que vocês veem aqui, ó. A gente tem aqui um neurônio, né? Aqui o A é o neurônio biológico e o B aqui é um neurônio artificial.
O neurônio artificial foi inspirado no biológico, mas aqui você vê que o biológico, ó, eles têm terminais, ó. Vocês estão vendo essas pontinhas aqui? São os terminais, pessoal. E o neurônio, ele vai conectando esses terminais, né, um no outro, e vai acontecendo o que a gente chama de sinapse, né? E essas sinapses, com esses neurônios trabalhando em conjunto, a gente tem ali a formação de um conhecimento, o aprendizado acontece. E aí tem uma comparação, o C com o D aqui. O C são os neurônios, né, biológicos se conectando um com o outro através dos terminais. E no D a gente tem essa ideia, né, biológica passada para o computador em formato de uma rede neural artificial. Tem muita matemática aqui envolvida, pessoal. Tem muita matemática aqui envolvida. Mas olha aí, coisa linda, né? Eu tenho aqui uma imagem de um neurônio. Olha isso, pessoal. Essa imagem aqui é de um neurônio biológico mesmo, né? Que tá no nosso cérebro. E a gente tem aí, ó, ele é bem mais complexo do que o artificial, pessoal. É muito mais complexo. Então o neurônio, ele tem os detritos, né? São essas ramificações aqui. Ele tem o núcleo, tem a soma. Ele também tem o que é chamado ali, né, de a mielina, com a célula de Schwann e um nódulo de Haver. E tem ali o que a gente viu, né, os axônios, que são os terminais, né? Tem um axônio também. É uma célula especializada do sistema nervoso. Então o neurônio é uma célula, né? Ó, os neurônios são células que se comunicam entre si com células efetuadoras por meio de impulsos elétricos. Possuem três regiões: corpo celular, que é a soma, ele tem os detritos e axônio. Esta é uma vista de microscópio, beleza? Esse é o sistema nervoso cerebral. Então aqui você teria a questão do neurônio. E aqui no B a gente tem um neurônio artificial e no D a gente tem uma rede neural. Vocês entendem o que eu estava falando para vocês, né? Então, pessoal, ó, ele vai falar agora sobre Deep Learning, a gente vai deixar isso para outro momento, tá bom? O que eu queria deixar para vocês era basicamente isso. E no próximo vídeo eu vou fazer, antes de eu fazer a série, né, antes de se preparar, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre as três vertentes dos estudos que envolvem a inteligência artificial, né? Desde a IA genética, a gente vai passar por essa IA no curso de sinapse, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Aprendendo sobre a questão de, a gente fala de IA sinapse, a gente está falando de IA com neurônio artificial, aprendizado de máquina, né? Criação, construção de redes neurais com várias arquiteturas, né? Dependendo do problema que a gente vai querer resolver. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza, galera? E tamo junto, e eu quero convidar vocês mais uma vez pra gente fazer esse curso aqui, se vocês quiserem fazer comigo. Ou então você pode se inscrever aí, fazendo no teu tempo, você que sabe, mas se quiser fazer comigo, a gente vai tirar dúvidas junto e talvez a gente vai criar um grupo no Discord pra gente discutir ideias, compartilhar matérias de aprendizado e a gente vai evoluir junto, beleza? É muito importante a gente entender isso e não ficar naquela. Porque tem gente que fala isso, né? Eu falo de a galera só lembra de chats, né? O chat GPT da vida, o chat. Ó, presta atenção, pessoal. Quando você, por exemplo, ó, o Gemini, né? Por exemplo, eu posso botar aqui, ó. Aqui, ó. Chat Gemini. Você pode abrir aqui o Gemini. Ó, quase a mesma ideia do ChatGPT, quase todos são a mesma ideia, né? Tem aqui uma banana descascada aí pra tu, ó. Olha lá ele. Aí, pessoal, ó.
aqui é aquela mesma inteligência GPT, você vai conversar, pode gerar aquelas imagenzinhas, né, que fica com aquela galerinha, com aquela fuleiragem de ficar colocando suas fotos pro modelo. Vocês não sabem, mas você sabe que a gente foca em cibersegurança também, né? Então, tem aí muitas técnicas que os atacantes, os hackers estão utilizando, né? No quais é possível até puxar conversas que tu teve com esses modelos. Enfim, mas você tem aqui essa ideia de chat, onde você conversa com um modelo desse, né? E esse modelo, né? O que está por trás deles ali são várias arquiteturas, são vários neurônios desses, só que está com uma... é muito mais complexo do que a gente pode imaginar agora, né? É nível global, pessoal. Mas, por exemplo, tem o Gemini aqui, né? Mas se eu quiser, eu posso ir pro Google AI Studio. Aqui a gente já pode validar algum aplicativo que a gente quer desenvolver correlacionado com a inteligência artificial. A gente pode treinar aqui agora. Por exemplo, se eu disser assim, ó uma aplicação com análise de sentimentos para o Instagram. Vou colocar assim. Se eu colocar aqui, eu vou rodar, ele vai gerar alguma coisa ali, ó. Mas ele vai gerar aqui uma pseudo aplicação, assim, né? A gente validar, testar. E aí a gente pode vir aqui, ó, em Get Code, e a gente consegue pegar esse código, olha isso, ó, já com as importações e tudo mais. E a gente pode começar a desenvolver a partir desse pé de feijão aqui. Entendeu? Mas a gente já não está mais ali só conversando, sendo passivo, a gente já está sendo um pouco mais ativo, né? E a gente pode progredir e ir mais longe ainda, né? De fato é com a mão na massa, mas por isso que a gente tem que entender, pessoal. E a gente pode ir pro Vertex, ó. E tudo eu tô na mesma cuba, Vertex AI, ó. Aí a gente vem pro Vertex. Aí a gente já tá tendo a ideia de ter algo real, né? Em produção. O Vertex é uma plataforma de desenvolvimento de IA unificada e totalmente gerenciada para criar e usar IA generativa. Entendeu, pessoal? Só para vocês terem noção, né? Essas diferenças. Então muita gente tô usando IA, tô usando, só porque tá conversando com um bot lá. Que não é um bot, né, pessoal? Também vamos falar assim, não é um bot. Não é um bot. Não é um bot. Né? Essa parada, ela tá aprendendo. Toda conversa que ela tá tendo com a humanidade, né? Vários tipos de perfis de pessoas, de idade diferente, faixa etária, né? De culturas diferentes, idiomas diferentes. Tudo isso tá indo pro modelo, ele tá aprendendo. E aí, quando a gente fala em rede neural, a gente fala, ó, deixa eu botar aqui na internet, arquiteturas de redes neurais. Deixa eu botar aqui, ó, aqui umas imagens. Olha isso. A gente tem vários tipos de arquitetura, a tal ponto que a gente pode ter tudo isso que são neurônios, sabe, pessoal? Então a gente pode ter redes muito grandes, pessoal. E aí tem acontece algo que é chamado de camadas ocultas, entendeu? Então imagina agora uma rede dessa, né, neural, que está ali por trás desses grandes modelos de chat, né, com IA. Aí imagina um negócio desse? Então é algo extremamente complexo. É por isso, né, que um dos pais lá, né, dessa era de IA, esqueci o nome dele agora, pessoal. Não sei se é o Wilton. Ele falou essa questão, né, que eles só jogaram o algoritmo e a parada aprendeu, mas ele não sabe como que ela fez isso. Como que ela desenvolveu, como que ela chegou até aquele ponto, né? Embora tenha matemática e tudo mais ali, mas vai sair a certo ponto que sai do foco do controle do ser humano, entendeu, pessoal? Por mais que a gente tenha na cabeça aí bilhões
milhões de neurônios fazendo trilhões de conexões neurosinapses no nosso cérebro. Mas a gente chegou aí, eu vi no Fantástico, pessoal, domingo agora que passou, e a superbactéria. Ó, tem aqui do G1. Ó, estudo do MIT usa algoritmos para projetar 36 milhões de compostos químicos. Velocidade do processo que levava anos passa a ser de dias. Mas é assim, pessoal, eles usaram alguns algoritmos que já estavam lá, né? Eu falei dos algoritmos genéricos, né? Esses algoritmos eles criaram algum modelo e eles pegaram vários dados, né? Envolvendo aí dados genéticos, né? Clínicos, biológicos, né? Envolvendo a questão dessas superbactérias, inclusive alguns que foram extraídos ali de pacientes e tudo, hospital, né? Eles pegaram, colocaram, juntar todos esses dados, né? E através de algoritmos lançaram nenhum desses modelos de aprendizado de máquina. E o que aconteceu foi que a inteligência artificial começou a criar soluções para aqueles problemas, né? Então até foi dito aí no Fantástico a questão de uma nova era na questão dos antibióticos, né? Ó, uma das maiores preocupações da medicina mundial é a resistência bacteriana aos antibióticos. Está encontrando um poderoso aliado na ciência, a inteligência artificial. Ó, o MIT estão usando algoritmos para abrir caminho a uma nova era de desenvolvimento de medicamentos. Então dados, né, com inteligência artificial, está totalmente interligado isso aí. É o Data Drive, né? E a IA chega nessas conclusões, pessoal. Chega nessas soluções que a gente não chegaria, né? Mas é muito importante eu frisar aqui para vocês, eu vou encerrar para a gente não ficar muito tempo aqui, né? Que o algoritmo não vai criar padrão naqueles dados. Ele vai identificar padrões naqueles dados, ainda que estejam ocultos, são sutis, passa despercebido aos olhos do mais atento pesquisador. Mas é isso, ela vai encontrar os padrões que estão ali, mas não vai criar padrão ali, entendeu? Então é isso que é massa da parada. Inclusive, para vocês entenderem melhor, Data Driving, pessoal, Data Drive, ó, significa algo orientado por dados. É um modelo de gestão e uma cultura empresarial que se baseia na coleta, análise e interpretação de dados para tomar decisões estratégicas e operacionais em vez de confiar em intuições ou opiniões. Beleza? É isso, tamo junto e valeu, galera. Até o próximo vídeo.